Esse podcast é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana aqui em mais um podcast, junto com meu parceiro Gil. E aí, Gil, tudo bom? Tudo bem, Dani? Olá, pessoal. Aqui Gildásio, Gil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero dizer que mais uma vez é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês e poder bater esse papo aqui no nosso Drops. É isso aí. Hoje a gente vem trocar uma ideia, compartilhar um pouco com vocês, né? E convidar vocês a refletirem um pouco com a gente também sobre motivações, sobre inspirações, sobre aquilo que nos move no nosso dia a dia, né? Eu e o Gil, vira e mexe, a gente conversa aqui em off, ou conversa no ciclo de amizade mesmo, sobre os trabalhos como um todo, né? O Através, os atendimentos de musicoterapia, projetos pessoais ou projetos em parcerias com outras pessoas, ONGs e tudo mais. E às vezes acho que a gente não chega necessariamente a pensar muito diretamente sobre o que nos movimenta, né, nesses caminhos, nesses sentidos, como que essa navegação pela vida vai acontecendo, né? E eu acho que esse é um tema que vale bastante da gente pensar um pouquinho nessa questão de autoconhecimento mesmo, né? Seja dentro de um processo terapêutico ou não, mas pensar um pouquinho quais são as energias que nos movem, né? Quais são as ideias que nos inspiram, justamente porque muitas vezes é da onde a gente parte para poder entender os nossos pacientes, né? Da onde a gente parte para poder direcionar os nossos projetos, para poder dar conta dos nossos trabalhos, né? Às vezes até se distanciar e compreender que, pô, beleza, aquela tempestade toda que a outra pessoa está jogando em cima de mim é dela e não é minha, sabe? E como que eu vou, não somente entendendo isso, mas o que vai movimentando em mim, na minha vida, ao meu redor, que vai me auxiliando nisso, né, Gil? O que você acha disso? Eu acho interessante, assim, você estava falando, eu fiquei pensando, né, que as motivações também, elas, do meu ponto de vista, né, depende muito do momento de vida que você está, porque elas podem ser mutáveis, né? Existem motivações, por exemplo, eu falo de mim, lá atrás, quando estávamos na PMESP, existia uma motivação por estar lá na comissão do SUAS, né, atuando junto com os outros colegas, né? E aí a gente vai percebendo também que é mutável, mas ela também está ligada a aquilo que você acredita, aquilo que você gosta de fazer, né? A sua motivação está ligada com aquilo que você gosta de fazer. E você dizendo assim, eu vou percebendo o quanto é importante o autoconhecimento, quanto é importante você se perceber, perceber aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que mesmo em dias de chuva ou mesmo em dias que o sol não saiu, você continua motivado para fazer aquilo que você gosta. Então eu percebo que também a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai tendo outras perspectivas, outros pontos de vista, e eu também percebo que no coletivo também a gente se fortalece, assim como eu e você aqui no Através, né? Somos motivados nós dois por uma causa que acreditamos, que é divulgar ainda mais a musicoterapia. E é também, junto com outros profissionais que não são da musicoterapia, poder discutir assuntos que entendemos que é importante, né? Então eu percebo também que há motivações individuais e há motivações também coletivas. E isso me faz, né, sempre também aprender com o outro, me motivar com esse outro. Não sei o que você acha. Ah, cara, eu concordo totalmente com você, porque essas motivações, sabe, esses movimentos, tudo isso nos auxiliam muito
a nos centrar na essa questão do autoconhecimento, esse direcionamento que a gente vai dando ali para as nossas ideias, para as nossas energias, para os contextos que a gente vai vivenciando, são coisas que vão nos tornando quem somos, né? Isso é um fator assim que quanto mais a gente se permite conhecer, mais concreto isso vai ficando, né? E isso vai reverberando também nas outras coisas que a gente vai fazendo, né? Nos atendimentos que eu vou realizando, quanto mais eu entendo o que me motiva naquele atendimento, e pode ser o que for, assim. Você pode ter a paixão por estar com outra pessoa, você pode ter a paixão por cuidar de outra pessoa, e aí dizendo paixão justamente nesse lugar de motivação mesmo, né? Você pode ter, pode não estar num lugar de paixão, né? Você pode estar num lugar talvez de estratégia. Então eu tô nessa área, eu tô realizando esse trabalho, eu tô com essa demanda, eu tô seguindo este caminho porque é um caminho que é mais rentável, é um caminho que me dá retorno financeiro, é um caminho que paga meus boletos, sabe? É um caminho que permite que eu trace outros caminhos, permite que eu tenha um certo nível de conforto, que eu encontre, né, outras experiências ou outras possibilidades, que eu me relacione de formas diversas aqui. Então, assim, a motivação ela pode ir para muitos lugares. E nem sempre a nossa motivação para que nós façamos o que nós fazemos, ela vai ter um aspecto único e imutável. Eu acredito muito nisso também. Às vezes a minha motivação é trabalhar, por exemplo, hoje. Eu trabalho com crianças, em grande parte, dentro do espectro do autismo. E aí minha motivação, às vezes ela vai partir de uma questão financeira. Vou trabalhar com isso porque é isso que o mercado está me possibilitando, é essa demanda que o mercado tem atualmente. E dentro dessa motivação financeira, eu vou encontrando uma motivação mais intelectual, sabe? De me interessar, de buscar entender, de ir atrás de curso, de me especializar. Dentro dessa motivação intelectual, eu vou encontrando uma motivação mais pessoal, né? De achar realmente rico e interessante o desenvolvimento desse trabalho, o potencial que esse trabalho tem, né? O tanto de contribuição que esse trabalho traz para as pessoas que estão ali dentro daquela condição, que estão sendo atendidas por mim, né? Não vou nem colocar condição, mas das pessoas que estão sendo atendidas por mim. Né? Então, eu acho que junto com o que você trouxe, Gil, vale também a gente pensar um pouco nisso, né? Que a coisa ela transita, ela se movimenta, ela se modifica constantemente. Eu acho que também é muito válido a gente saber, conhecer dessas mudanças, entender e até pelo menos em certo nível aceitar essas mudanças, né? Entender que faz parte do processo ter haver essas mudanças, né? Isso, e eu concordo, porque na grande maioria das vezes alguém já disse isso, né? Que mesmo com medo, mesmo sem saber direito como é que vai ser, tem que dar o primeiro passo, né? E as motivações, como você colocou, também reforço, né? Elas são mutáveis. E a partir de uma situação que a gente vai se colocando à disposição, eu lembro dos estágios da faculdade, eu tinha uma motivação que era: eu vou atuar como musicoterapeuta na área social. Ponto. A minha motivação estava aí. E aí, no meio do percurso, eu fui surpreendido pelas voltas da vida, pelos estágios da vida, né? Você que nos escuta, possivelmente já foi estagiário ou é estagiário, e no estágio, muitas das verdades que nós trazemos, eu posso falar de mim, das minhas verdades, que eu imaginava ser verdades, né? E as verdades também são mutáveis. Eu me deparo fazendo estágio com crianças com TEA, né? Crianças e adolescentes. Até então, não estava no meu radar de motivação. E eu sou motivado a partir da experiência também que eu vou vivendo, que eu vou criando relações ali com aquelas pessoas, com as famílias, e a minha motivação naquele ambiente começa a se interessar ainda mais, né? Como você muito bem falou também. Muitas vezes essa motivação está por uma questão também,
vamos dizer, na questão financeira, mas tem outros tipos de motivação também que eu consigo enxergar, que é do ponto de vista de você estar olhando e olhar e falar, poxa, eu ainda não tinha pensado por esse ponto de vista. E isso começa a te motivar num outro lugar. Ou também uma motivação de um ponto de vista que é, olha só, eu acho que eu posso contribuir ainda um pouco mais para a área também, doando meu tempo, né? Então a motivação também de doar o tempo, a motivação de muitas vezes isso também acontece na musicoterapia, né? De encontrar estagiários, estudantes de outras áreas que querem entrevistar e saber um pouco mais sobre a musicoterapia. Enfim, são diversos aspectos e eu percebo o quanto, por exemplo, também a gente precisa se colocar nesta ação. Quando a gente se coloca nesta ação de fazer, de estar junto, de se motivar, de tentar de alguma forma sair daquele lugar comum, nós vamos encontrando, do meu ponto de vista, vai encontrando novas possibilidades, né? Aquilo que te motivava lá atrás, talvez hoje já não motiva mais. Já são outras perspectivas, já são outros olhares, né? Então eu consigo observar também por esse ponto de vista. Sim, sim. Essa questão que a gente pode às vezes até enxergar como ciclos, né? Talvez os ciclos da vida que ela vai nos proporcionando, as experiências que vão se modificando, que de repente, num outro contexto, você vive uma experiência semelhante, né? E aquilo vai te dando cada vez mais expertise, vai te dando cada vez mais fluência sobre possibilidades, criatividade, sabedoria, entre diversos outros aspectos, né? E lógico, a gente está falando aqui sobre todo esse processo transitório que a motivação pode ter, mas também acho que é muito válido a gente pensar e falar aqui sobre questões relacionadas a uma motivação mais centrada, né? Uma motivação mais direcionada, na qual a gente vai desenvolvendo ali todo um trabalho focado naquela minha motivação, focado naquele meu objetivo. E isso também é muito importante, isso também é muito válido, né? Acho que a gente precisa também considerar esse ponto, porque tem muitas pessoas que vão direcionar para esse lugar. E essa questão da motivação também é importante também ressaltar que, por exemplo, quando nós somos estudantes, nossa motivação é cumprir tudo aquilo que está previsto ali na grade, na carga horária, né, enquanto estudante. Mas aí eu percebo que depois, quando a gente se forma, também há outras motivações. Continuar estudando, continuar se especializando, continuar buscando, dialogando com outros profissionais, fazer supervisão, também se motivar diante de atendimentos que são muitas vezes desafios, né? Por exemplo, no início da carreira, quando você vai atender alguns pacientes que você não conseguiu atender no seu estágio, porventura você não teve esse tipo de atendimento, determinada síndrome, enfim, qualquer outro encaminhamento. E você se sente motivado a buscar, tentar entender mais, dialogar com quem já atendeu. Então eu vejo que são motivações também diferentes, né? Pensando aí como você também estava trazendo, estar mais centrado, né? A motivação centrada na atuação enquanto musicoterapeuta para entregar um bom trabalho, para realizar bons atendimentos, continuar estudando do ponto de vista da musicoterapia, mas também da música. Eu tenho me motivado agora para aprender um novo instrumento, então também estou nesta. Acho que isso é importante. Acho não, isso é importante para mim também, né? Para minha lida com os pacientes. Então, eu estou me motivando também a aprender outros instrumentos. Ah, isso me faz lembrar também, Gil, e me faz pensar também nessa questão da nossa motivação, não só por um aspecto de trabalho, mas por um aspecto de bem-estar também, né? O que nos motiva, por exemplo, num, até eu curtir um momento de lazer? O que faz a gente sair de casa para se divertir, sabe? O que nos conecta, o que nos motiva a buscar conexões com outras pessoas e alimentar essas conexões, né? Lógico, tem toda a questão
de autocuidado, de saúde mental, de saúde social que vai sendo envolvida ali, né? Mas também é legal entender assim, pô, o que que eu acho de tão bacana nesse lugar que eu vou quando eu quero relaxar? O que que eu acho de tão bacana nesse livro que eu pego, né? Ou nesse tipo de leitura, nesse tipo de série, de filme que eu gosto de ver, né? E aqui a gente não está trazendo essa conversa, essa motivação para que de repente viremos analistas da nossa própria vida. Não é isso, né? É mais um compartilhamento aqui de pensamentos que vão complementar o nosso autoconhecimento. Às vezes você entender um pouco melhor por que você gosta, por exemplo, daquela série de suspense que você está assistindo e entender outras séries de suspense que você está assistindo podem te ajudar a entender um pouco melhor como que você enxerga e se relaciona com algumas pessoas, como que você vai encontrar saídas e caminhos para você resolver determinados conflitos, determinadas questões na sua vida, né? Às vezes as pontes, as ligações vão para lugares muito distintos. Eu estava assistindo recente, terminei, na verdade, esse fim de semana, de assistir uma série do Netflix que eu tenho um carinho muito grande, muito especial, que é uma série chamada Supermães, né? Esse episódio está saindo aí, inclusive na semana no Dia das Mães. Então eu já quero até aproveitar, deixar um grande beijo para todas as mães, desejar um ótimo Dia das Mães, né? Que seja um dia de homenagens, de reconhecimento, né? E que isso se prolongue por todos os demais dias, né? Comentei dessa série agora, lembrei e já deixo aqui minhas felicitações a vocês, mães que estão nos ouvindo. Mas falando sobre a série, tem uma personagem que ela é publicitária, né? Ela é dona de uma agência de publicidade e eu gosto muito das questões que ela vai desenvolvendo ali, das questões que ela vai tendo que resolver e como ela vai resolvendo isso, né? Como às vezes a ideia perfeita para uma campanha vai surgir de uma DR que ela está tendo com o marido, sabe? Ou de um alimento que de repente ela deixou de comer por uma questão de saúde, mas aí viu alguém comendo e aquilo trouxe um determinado insight que é o ponto-chave que ela precisava para aquele caminho, né? E ao longo, né, não vou dar spoilers aqui, faço convite para vocês assistirem essa série lá no Netflix, mas ao longo da história isso e ela sempre se depara, né, ao longo da história ela sempre se depara com essa questão. O que que motiva ela? Por que que, por exemplo, ela aceita um cliente em detrimento de outro? Né? Por que que determinadas campanhas, por que que determinados conteúdos ali, ela sente que vão ser melhores aceitos, né, em detrimento de outros? Não somente nessa questão instintiva, porque, logicamente, o trabalho, assim como todo trabalho, vai envolver e precisa ter dados ali concretos, precisos, para a gente conseguir desenvolver e ter uma assertividade maior naquilo que a gente está fazendo, né? E isso é mostrado ali, ela traz também esses detalhes. Mas eu acho muito interessante como ao longo de toda a série, com todos os perrengues que ela vai vivendo, essa questão da essência e da motivação, né, do porquê que ela está fazendo aquilo, acaba sempre vindo à tona, né? Então, eu até comentei com o Gil antes da gente começar a gravar esse episódio que essa temática veio e eu não lembrava muito bem o porquê, mas agora que a gente está conversando me veio muito claro o porquê, né? Eu acho que foi justamente por conta dessa série, em especial desses últimos episódios da série, né? Que trazem muito essa questão da motivação. Por que que eu estou fazendo o que eu faço? Sabe? E eu acho que é um aspecto válido para a gente entender, não apenas entender o porquê que a gente faz o que faz, mas também ter combustível, ter referências, sabe? Ter como dar conta daquilo que a gente está fazendo. E se por um acaso a gente se perder no meio do caminho, saber como voltar para o caminho, né? E eu fiquei lembrando, muito bom isso que você trouxe, porque isso passa pelo autoconhecimento, né? O que te motiva pode não me motivar.
e tá tudo bem, né? O que para alguns a motivação é algo, é uma ação, para outros é outra, né? Mas eu acho que em tudo isso é muito bacana perceber o que te motiva, o que é importante para você. E aí, se eu não me engano, tem um livro do Mário Sérgio Cortella, escrito com aquele, esqueci o nome dele, mas enfim, já não está entre nós, que era do Catraca Livre, esqueci o nome dele. Super bacana. Por que fazemos o que fazemos, né? É uma pergunta mesmo. Por que fazemos? E tá tudo certo te motivar em assistir uma série, tá tudo certo te motivar a encontrar os amigos, jogar um futebol, ir para uma churrascaria ou se reunir com os amigos, tá tudo certo, né? E eu vejo que a motivação aqui para nós aqui, ela é muito próxima, minha do Dani. Mas qual que é a motivação de vocês? O que é que tem te motivado, né? Ou o que é que tem te desmotivado e por quê? E eu vejo assim que é muito próximo eu e o Dani falando, porque tem muito a ver com as questões das relações, né? São muitas as relações, são relações que acabam nos motivando. Eu confesso que eu estou refletindo sobre como o Dani também trouxe, e que as motivações também coletivas nos dão força, eu acho que é uma força para continuar uma jornada, para continuar uma caminhada, entendendo que eu não estou sozinho, né? De que eu tenho o outro comigo, que o outro também me ajuda, o outro também me motiva, vai muito além do que somente a minha motivação interna. Porque em dias de chuva, em dias de frio, muitas vezes eu não estou motivado, mas eu encontro esse outro que muitas vezes também, do jeito dele, com as imperfeições dele, com as dificuldades dele, ele me ajuda, inclusive, a dar um gás, dar um ânimo, né? Que é quando a gente encontra aquele amigo nosso para poder trocar uma ideia aleatória, né? Como o Dani traz, umas ideias aleatórias, ou então somente se reunir para tocar junto, para cantar, e depois você sai daquilo e você fala: Nossa, eu não estava pensando tal coisa. Isso me trouxe novas ideias, me trouxe novas motivações. Ou seja, também ter esses momentos, né, que para cada um é diferente, mas ter esse momento que é o momento, vamos dizer, do lazer, né? O momento do encontro. Eu sei que a gente ficou um tempo aí durante a pandemia, né, sem esse encontro físico, né, e muitas vezes os encontros passaram a ser virtuais, mas como é importante, né, como é significativo. E aí a gente, nessa questão coletiva, eu vejo que quando a gente encontra com esse outro, a gente se fortalece. Quando a gente encontra com aquele grupo, com aquelas pessoas que têm também as mesmas motivações que nós também, nós nos fortalecemos, né? Seja 10 minutos, sejam 3 horas, que são tempos ali preciosos e que fortalecem, inclusive, essas nossas jornadas, né? Que cada um tem. Sim, com certeza. Eu eu fico pensando assim, às vezes a gente tem muito o direcionamento, em especial dentro da musicoterapia, né, de falar brevemente sobre essa questão das motivações, né, de falar brevemente sobre esse autocuidado, mas entendendo a musicoterapia como uma profissão que está dentro de um mercado, né? Quando eu digo mercado, eu estou falando exatamente dessa questão de demanda e oferta, de procura do serviço, de cuidado com a saúde, de manutenção de saúde e bem-estar, né? Isso acaba também gerando diversas camadas, tem ali suas diversas camadas, tanto no aspecto financeiro, na questão de divulgação, enfim, diversos aspectos ali. E eu sempre fico pensando e observando como e o quanto a gente direciona e valoriza as publicações, os aspectos, ou as divulgações que são ali mais
fundamentadas. E quando eu digo valorizar, eu não estou falando de fazer ou não fazer isso. Eu estou falando digamos que nos projetos pessoais de vida, né? Muitas vezes, e trago por uma experiência minha da faculdade que me acompanha de certa forma até hoje, em partes ou através é um pouco fruto disso, que é aquela questão de, tô vendo tantas referências de musicoterapeutas incríveis, né, que escreveram artigos, que escreveram livros, que estão aí dando cursos, palestras, lives e tudo mais. E, putz, eu quero também poder ocupar esse lugar. Eu quero também estar nesse lugar de referência. Eu quero ser lembrado como essa pessoa é lembrada. Eu quero marcar vidas como essa pessoa está marcando a minha vida. Eu quero motivar pessoas como essa pessoa me motiva, né? E é super válido isso. Eu acho super importante que essa também seja um tipo de motivação. Mas, principalmente hoje, nessa superestimulação, especialmente de mídias, de redes sociais e tudo mais, que inclusive enxergo já ser uma certa herança da pandemia, né? Da gente estar ali constantemente produzindo live, produzindo material, produzindo conteúdo, e de repente você vê que as plataformas onde esse conteúdo é distribuído vão mudando assim, suas diretrizes, suas regras de distribuição, e o alcance que você tinha já não chega mais nas pessoas como você via chegar antes, né? E tem sempre que se renovar e tudo mais. Então isso às vezes vai gerando algumas frustrações que eu acho que são muito delicadas, sabe? Eu acho que são muito complicadas às vezes da gente lidar, né? E entender quais são as nossas motivações para fazer essas coisas, para além do querer estar naquele lugar, para além do querer motivar outras pessoas também. O que faz meus olhos brilharem quando eu faço aquilo? Entender isso vai me ajudar não só a me manter naquele caminho, fazendo ou não fazendo aquilo, mas definir o quanto aquilo realmente é importante para mim. O quanto aquilo faz diferença na minha vida, o quanto aquilo faz diferença no meu dia a dia, né? E aí eu vou conseguir ter uma clareza melhor para me cuidar, antes de cuidar do outro, de cuidar do que eu estou oferecendo para o outro, né? Eu sempre trago muito essa premissa, né, de que para que eu possa fazer bem para outra pessoa, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem cuidado. E entender as minhas motivações, eu acho que é um fator muito importante também para isso, né? É isso aí. E tudo isso passa pelo autoconhecimento, né? A importância de se conhecer, se conhecer, permitir buscar saber mais sobre você mesmo, né? Antes de qualquer coisa. E eu gostei bastante, Dani, desse bate-papo. Eu espero que a galera também tenha gostado desse bate-papo, que você, assim como nós, também esteja aí fazendo as suas perguntas, as suas indagações, que eu acho que o mais importante é isso. Eu não esqueço de uma frase que diz o seguinte: o que nos motiva não são as respostas, mas são as perguntas que nós fazemos. Quais as perguntas que nós temos feito para nós mesmos, antes de fazer a pergunta para o outro, né? Então aqui eu vou encerrando a minha fala, agradecendo vocês, agradecendo o Dani aí pela parceria e que a gente possa sempre encontrar motivos, né, de nos motivar, né, vamos dizer individualmente, mas ainda mais eu acho que é um desafio a gente também se motivar coletivamente, né, pensando aí num bem comum, pensando aí naquilo que possa chegar para outras pessoas, não só para o meu individual. Eu acho que esse é um desafio. É um desafio para nós enquanto categoria, mas é um desafio para nós enquanto sociedade, né? Pensar naquilo que motiva enquanto sociedade, o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode fazer juntos, o que a gente pode motivar para que esse mundo seja um mundo melhor para todo mundo. É isso. É isso aí, Gil. Mais uma vez eu agradeço demais, né, a parceria, a troca, o peito aberto, né, para
realizar esse podcast, para trocar essas ideias aqui, muitas vezes sem roteiro, né? Às vezes na hora de gravar a gente pensa no tema, grava e pum, vamos lá, compartilha com vocês. E eu acho isso muito, muito bacana, muito enriquecedor também, né? Esses encontros são um excelente motivador para mim, para desenvolver todo esse trabalho, esse projeto. E agradeço em especial você também que está nos ouvindo, e peço, inclusive, né, que não só reflita com a gente, discuta com a gente também, deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua opinião, né? A gente ainda está se entendendo um pouquinho com esse recurso novo do Spotify, né? Você que está nos ouvindo aqui pelo Spotify, a gente ainda está entendendo um pouquinho sobre esse recurso novo, essa abertura aí de comentários que vocês podem deixar pra gente, mas não deixe de comentar com a gente não, caso não dê para comentar aqui no Spotify, né? Se você está nos ouvindo de alguma outra plataforma, quer comentar, quer conversar com a gente, vamos abrir uma caixinha de diálogo lá no Instagram, por exemplo, Facebook. Manda lá a sua opinião, troca lá essa ideia com a gente, né? Deixa lá o que você tem achado desse episódio, o que você achou dessas nossas reflexões, né? E o que tem motivado você. Compartilha também com a gente, vamos estender um pouquinho mais essa conversa, tá bom? Logo, logo a gente tá aí de volta com episódios novos. Mais uma vez, parabéns a todas as mamães nesse Dia das Mães, né? Deixo aqui nosso beijo, nosso abraço a todas vocês. Próximo episódio, lançando um spoilerzinho aqui, Gil, a gente já vai falar sobre maternidades também, né? É isso, Dani. E eu também. Quero desejar aqui parabéns para todas as mães, né? Muitas mães guerreiras aí, lutando, né? Para educar seus filhos, e, enfim, para se motivarem também. Então, meu abraço aí, minha gratidão a todas as mães. É isso aí. Então, gente, muito obrigado por estarem conosco até aqui. Obrigado por todo o apoio que vocês nos dão sempre, né? Sempre lembrando vocês, caso seja possível, seja de coração, quiserem apoiar um pouco mais, a gente tem a campanha aberta lá no Apoia-se, né? Vocês podem contribuir com qualquer valor, lembrando que a partir de R$20 a gente tem algumas recompensas bacanas para agradecer vocês, né, de uma forma mais intensa, mais direta, por esse apoio. E não deixe de nos seguir lá nas redes sociais, tá bom? Através o podcast, lembrando através escrito com a letra Z. Então, grande beijo, forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através o podcast.